Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então aqui nessa aula a gente vai falar sobre razão, né? E a gente vai resolver esse exercício aqui sobre razão, tudo bem? Então tá assim, ó, no jogo de basquete de hoje, Daniel arremessou 15 vezes a cesta, acertando 9 deles. Agora indique a razão entre o número de acertos e o total de arremessos. Então olha só, né pessoal, aqui está dizendo para a gente estabelecer a razão entre o número de acertos e o total de arremessos. Então, quem que aparece primeiro aqui, ó? Número de acertos. Então, qual que é o número de acertos? Está aqui, ó. Tudo bem? Está exatamente aqui. É o 9. Então, vamos escrever aqui o 9. E o total de arremessos vem depois. Aqui está dizendo que o Daniel arremessou 15 vezes, né? Então, o número que a gente está procurando aqui é esse aqui, ó, o 15. Então, repare que a gente tem aqui 9 sobre 15, né? Bom, aí a gente pode simplificar. Qual que é o número que a gente pode usar para dividir em cima e embaixo ao mesmo tempo? Então, a gente pode, por exemplo, dividir aqui o 9 e o 15, né, por 3. Então, vamos dividir o 9 pelo 3, que vai dar 3. E vamos dividir o 15 pelo 3, que vai dar 5. Ou seja, no final das contas, a gente vai obter qual fração? 3 sobre 5, que são esses números aqui, tudo bem? Então a razão aqui procurada entre o número de acertos e o total de arremessos é 3 sobre 5. Agora aqui tem outra questão, né? Outro item. Indique a razão entre o número de erros e o total de arremessos. Bom, aí é o seguinte, ó. Como o Daniel ele arremessou 15 vezes, né, pessoal? E acertou 9, é claro que o número de erros vai ser o 15 menos o 9, tudo bem? Então, para isso, a gente vai ter que fazer o seguinte, ó, vamos ter que fazer a continha aqui, 15 menos o 9, que vai dar quanto? Vai dar exatamente 6, tudo bem? Então, esse 6 aqui, ele corresponde, pessoal, ao número de erros. Número de erros. Repara que o 9 ele é o número de acertos, né? Então o 9 aqui, ele se refere aos acertos. Perceba que 9 mais 6 é exatamente 15, que é o número de arremessos. Então, ó, a razão entre o número de erros e o total de arremessos, eu tenho que respeitar a ordem que está aqui, ó. Então aparece primeiro quem? Número de erros. O número de erros já calculei aqui, ó. Deu exatamente 6. Tudo bem? Deu esse camaradinho aqui, ó. E o total de arremessos? O total de arremessos está aqui, né? Ó, 15. Então, total de arremessos, 15. Ou seja, a razão que a gente vai colocar aqui é essa. 6 sobre 15. Bom, dá para simplificar? Dá, né? Então a gente vai dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Então a gente pode dividir em cima por 3, tudo bem? Vamos dividir em cima por 3, então vai ficar 6 dividido pelo 3, que é 2. E vamos dividir embaixo também o 15 por 3, ó. 15 dividido pelo 3, que é 5. Ou seja, a razão que nós estamos procurando aqui é 2 quintos. Tudo bem? E agora vamos estabelecer a razão entre o número de erros e o número de acertos.
A razão entre o número de erros e o número de acertos. Então, o número de erros, ó, e aqui, número de acertos. O número de erros a gente já calculou aqui, ó, lembra? Então, vou colocar aqui o 6. E o número de acertos, né, tá aqui, ó. Ou seja, ele acertou 9, né, dos 15 arremessos. Então, vamos colocar aqui o 9. Então, a razão que está sendo procurada aqui é essa, ó. Primeiro aparecem os erros, então eu vou colocar aqui o 6. E depois aparecem os acertos, então eu vou colocar depois o 9. Bom, dá para simplificar? Dá, né? Então, ó, a gente vai dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, ao mesmo tempo. Então, 6 dá para dividir pelo 3. 6 dividido pelo 3 é 2. E o 9 eu também divido pelo 3. 9 dividido pelo 3 é 3. Ou seja, a razão que nós estamos procurando aqui é 2 sobre 3, tudo bem? Então repare que esse 2 ele veio para cá e esse 3 ele veio para cá. Tudo bem? Então 2 sobre 3 é a razão entre o número de erros e o número de acertos. Tudo bem, pessoal? Bom, então esse aqui foi um probleminha, né, que a gente acabou de resolver sobre razão. Eu vou ficar por aqui. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.